de pagode e na aula de hoje eu vou apresentar para vocês um pouco da introdução, da trajetória desse estilo, desse gênero musical, certo? Primeiro vamos tratar de compreender um pouco o pagode enquanto música. O pagode, ele é um subgênero, ele é uma vertente do samba, certo? O samba, como se fosse um guarda-chuva, ele compõe uma série de outras variedades de formas musicais. Dessas variedades nós temos o samba canção, nós temos o chorinho, nós temos o pagode, o samba rock, dentre outros. Como nós vamos estudar o pagode, eu vou explicar para você um pouco da trajetória da música. Bom, o pagode ele surgiu em meados dos anos 1970, 80, como uma proposta diferente do samba que já vinha sendo divulgado ou composto por músicos desde o início do século XX. Ele surgiu então nos quintais do Rio de Janeiro, de São Paulo, por alguns artistas que traziam uma proposta diferente enquanto musicalidade. Nós temos aí na década de 80 uma introdução de instrumentos musicais diferentes do que já vinha sido trazido pelos músicos, como por exemplo o banjo e mais outros elementos. Já na década de 90 surgem outras propostas de pagode, o pagode romântico e o pagode baiano. O pagode romântico nós temos aí, por exemplo, a figura do grupo musical o Fundos de Quintal. O pessoal mais antigo provavelmente deve conhecer bastante. Eles foram que conseguiram introduzir uma série de instrumentos diferenciados que conseguiu distinguir um pouco o pagode do samba, geralmente um pouquinho mais lento, um pouquinho mais romântico, com uma musicalidade diferenciada. Depois nós temos já na década de 90 o pagode baiano, mais especificamente com o grupo El Chan, que você deve ter conhecido em algum momento da sua trajetória, e lá também, diferente do pagode do eixo Rio e São Paulo, trouxe uma outra característica, vamos dizer assim, para o pagode. Já na década de 90, por exemplo, junto com o pagode baiano, nós temos também um pagode eletrônico, com instrumentos de uma batida mais eletrônica. Aí nós temos uma série de bandas que a gente pode elencar, como o Exalta Samba, o Raça Negra, e dentre outros, por exemplo, que eles, além dos instrumentos tradicionais que eram utilizados no samba, e aqueles que foram introduzidos, também uma pegada mais eletrônica. O que precisa ficar claro para você é o seguinte: pagode, enquanto música, é muito próximo de samba. Agora, pagode, enquanto dança, se distingue muito da forma de se dançar do samba de gafieira. Samba de gafieira tem toda uma vertente de estilo de passos, e pagode tem uma outra vertente de estilos de passos musicais. E é isso que eu vou trazer para você hoje. Eu vou distinguir para você a diferença de base, eu vou trazer para você a diferença de figuras, de estrutura, de deslocamento, de passos do pagode. Tudo bem? Vamos agora estudar o nosso abraço. Bom, para que você compreenda a diferença entre a postura, o abraço do samba de gafieira e do pagode, eu vou fazendo esse comparativo constantemente entre essas duas formas de se dançar. Lembra que nós estudamos lá no nosso módulo de samba de gafieira que no samba nós dançamos ponta de pé com ponta de pé. E o cavaleiro, quando abraça a dama, ele mantém essa conexão aqui fechadinha, ó, palma com palma. Já o pagode ele tem uma característica também muito similar ao samba de gafieira, ele é bem próximo, o cavaleiro e a dama ficam bem próximos. Só que para isso, o cavaleiro ele vai se aproximar da dama mantendo o seu pé direito entre os pés da dama e o pé esquerdo vai ficar um pouquinho para fora. Automaticamente nós vamos se aproximar um pouquinho mais. Então eu quero que você perceba que no abraço do pagode tem uma série de conexões. Qual é a primeira conexão? A primeira é uma conexão lateral do cavaleiro, ó. Ele vai tentar abraçar a dama de forma com que ele envolva ela num abraço. Sabe quando você abraça um nenenzinho, quando você cuida com carinho, você não pode apertar muito, senão machuca ele, e também não pode deixar muito forte, senão ele escorrega, né? É mais ou menos esse abraço gostosinho que a gente faz, como se a gente fosse abraçar um amigo, uma amiga, né? Um cônjuge. Então você não deve apertar muito, mas também não deve deixar muito frouxo. Então você abraça, envolvendo a dama com o seu braço direito, mantendo o antebraço aqui nas costas dela, tá? Mantendo essa conexão. E a dama vai manter o seu braço esquerdo no ombro direito do cavaleiro, de modo com que, dependendo da intimidade do casal, a gente possa aproximar mais assim, em cima, como a gente pode, dependendo obviamente da altura, deixar o braço escorregar um pouquinho mais. O que não pode acontecer, isso é muito próximo, por exemplo, do abraço do samba, é a dama
debruçar-se, mantendo o peso do lado esquerdo dela sobre o lado direito do cavaleiro. A gente mantém ainda uma postura um pouquinho mais reta. Mas a gente pode, sim, no pagode, se aproximar um pouquinho mais e encostar a cabecinha, ficar com o rosto colado. É interessante, a dama sempre fica com um lado e o cavaleiro com o outro. Ó. A gente fica dessa forma aqui dançando um pagodezinho. Isso em termos de base. Quando começar a envolver as figuras, a gente vai se separar mais um pouquinho. E como é que fica o abraço de mão? A mesma coisa, a gente a palma com palma e fecha os dedinhos. Eu não posso dançar como depositório de mão e também não posso fazer rapkido torcendo o pulso dela. Tem que haver essa leve curvatura. Um outro aspecto muito importante é a curvatura, o ângulo do braço. Braço curvado, que eu vou chamar de BV, que não tem nada a ver com boca virgem, mas sim braço em V. O cavaleiro precisa manter essa angulação em V. Aqui você percebe um outro V, na dama também vai ter outro V, e aqui a gente vai ter uma série de V. Por quê? Porque com essa conexão fechada de abraço, tanto dama quanto cavaleiro terão mais assertividade na hora de perceber o movimento um do outro. Então, vou me aproximar da dama, vamos posicionar o pé direito entre o pé dela, me aproximar, mantenho geralmente essa parte interna aqui do corpo, próximo, abracei ela e encostei o rostinho. Essa é uma das principais formas da gente dançar juntinho o nosso pagode. E aí, tudo bem?